Queridos, hoje nós estamos encerrando a nossa série A Verdade que Liberta. Se você está vindo pela primeira vez ou se você não acompanhou, nós trabalhamos 7 semanas em cima desse material, A Verdade que Liberta, que é uma adaptação que o pastor Silvado fez do livro Passos para a Liberdade, de Neil Anderson. Então, são 7 passos onde é feita uma caminhada individual, uma caminhada de libertação. E no final, nós vamos ter ali os 4 estandes ali, com áreas da nossa igreja, na área de cuidado, de libertação, de restauração, que você vai poder conhecer 4 ministérios que se complementam. Mas eu vou falar deles no final, e vai ser muito especial. Mas hoje nós estamos no 7º passo, então nós já trabalhamos aqui vários desafios. Nós trabalhamos a falsificação, que é real, engano e verdade, amargura e perdão, sempre trazendo essa comparação, rebeldia e submissão, orgulho e humildade. Na quinta-feira passada, nós trabalhamos escravidão e libertação. E hoje nós estamos no último passo. Hoje nós vamos trabalhar aquiescência e renúncia. O que é aquiescência? É um nome. Aquiescência. Quem sabe o que é aquiescência? Uma pessoa. Uau, mais alguém? Uau. Aquiescência é uma palavra difícil de falar, mas eu já vou explicar o que é. Aquiescência é passivamente ceder ou concordar sem consentimento. Sabe aquela situação que você não consegue, você não dá o consentimento ali, você não aprova, mas você vai cedendo, e de repente quando você vê, você está enrolado. Você já teve alguma experiência de alguém chegar com muito carinho, com muito amor, te bajular, aí chega assim e fala assim: você pode ser avalista para mim? Olha aí, ó, quanta gente. E aí de repente você está tão constrangido. Daqui, eu vou assinar isso aqui. Daí depois você se entra numa roubada. Tem gente aqui que já caiu nessa, né? Mas sabe, a aquiescência é quando você cede, você concorda sem consentir. Mas a renúncia é requerer uma ação de direção à libertação consciente daquilo que te aprisiona. Quando você renuncia a algo, mas você renuncia a algo que está te prejudicando, algo que está te amarrando, algo que está te atrapalhando na sua caminhada. E hoje nós vamos caminhar um pouco sobre isso. Quando nós decidimos renunciar às influências negativas que recebemos durante a nossa caminhada, ou algo que achamos importante aos nossos olhos, mas que atrapalha o nosso crescimento, sabe o que acontece? Quando eu decido renunciar a isso, ocorre a vitória, ocorre um mover diferente. Então, antes de nós falarmos de renúncia, eu queria aqui trazer uma diferença, e que tem algumas doutrinas, algumas linhas de entendimento, que entendem um pouco diferente. Eu quero passar aqui uma visão como nós entendemos, que é com relação à maldição hereditária. Qual que é a diferença de maldição hereditária para a cultura familiar? Quando nós falamos de maldição, então assim, é como se o meu bisavô, ele pecou, ele teve uma vida totalmente consagrada a Satanás, eu nem conhecia o meu bisavô, mas porque eu sou da geração dele, eu trago comigo uma maldição hereditária, e então eu pago pelos pecados do meu bisavô. Então isso seria uma maldição hereditária, que quando nós vamos para as Escrituras, no Antigo Testamento, nós temos lá algumas palavras de Deus: eu vou amaldiçoar tantas gerações, eu vou fazer isso tantas gerações, mas naquele contexto, ainda aquelas pessoas não estavam sendo abençoadas pela graça de Cristo. Então, por isso que a salvação de Cristo, quando Jesus ele vem, ele morre e ressuscita pelos nossos pecados, o que acontece? Nós somos libertos das consequências eternas do pecado. E nós passamos por uma libertação processual que vai nos libertando das marcas desse pecado ou das consequências do pecado. E por isso que quando nós aceitamos a Cristo e nós somos libertos, nós precisamos passar por um processo para restaurar as marcas que ocorreu na nossa vida até chegar aqui.
Por isso que hoje você vai ser apresentado ao celebrando a restauração, ao celebrando a vida, ao resgate, ao ministério de libertação. São áreas que nos ajudam a ter essa caminhada para nos libertar de maus hábitos, libertar daquilo que nos aprisiona do passado. Mas maldição hereditária é como se eu pudesse ter consequência dos pecados dos meus ancestrais. Mas nós não cremos dessa forma, porque com Cristo nós somos libertos. E não é porque o meu avô era assim, meu pai era assim, que eu tenho que ser assim. Eu tenho o poder de decisão e em Cristo eu sou liberto. Agora, cultura familiar é algo que é mais comum. Então, eu tenho, meu bisavô era um mentiroso. E aí, na criação dele, o meu avô se tornou mentiroso, porque aprendeu com o pai. E aí, porque meu avô era mentiroso, o meu pai aprendeu a ser mentiroso com o meu avô. E aí chega em mim, o que acontece? Eu também aprendi a ser mentiroso. E aí, então, vem uma cultura familiar, um mau hábito, aquilo que é prejudicial, aquilo que desagrada a Deus e vem sendo passado de geração em geração, que não tem a ver com uma maldição hereditária, mas tem a ver com uma sucessão de uma cultura familiar. E aí o que acontece? Quando nós chegamos e nós entendemos todo o processo de libertação, nós precisamos olhar para trás, olhar para nós hoje, o que eu estou reproduzindo, que vem de uma cultura familiar, e que é abominável, e que me atrapalha, e que não me faz crescer, e que trava o meu processo de crescimento. Sabe, o que você vai precisar renunciar nessa noite? E quando nós pensamos, além da cultura familiar, de algo que eu preciso renunciar, eu posso ter que renunciar hoje a algum pacto que eu fiz no passado. Sabe, se você, de repente, você cresceu numa família que era envolvido com ocultismo, era envolvido com espiritismo, o baixo espiritismo, com a umbanda, e de repente você foi lá, e você foi consagrado a Satanás, e de repente você foi lá, você fechou um pacto com Satanás, enquanto você não intencionalmente renunciar a isso, aquele pacto ainda está válido, ainda está válido. Queridos, e tem coisas, por exemplo, quando eu casei, eu fui o primeiro namorado da minha esposa, mas eu já tinha tido relações antes, eu me converti aos 23 anos, e eu tive uma vida mais promíscua. E aí, quando eu entendi que o ato sexual, fora do casamento, ele gera uma aliança, ele gera um pacto. E eu precisei renunciar àqueles pactos que eu tinha feito com aquelas mulheres que eu me envolvi no passado. E isso foi importante por quê? Porque eu, sem perceber, eu estava sendo influenciado. Porque quando Deus sonhou com o sexo ou com o casamento, ele era consumado pelo ato sexual. Aliança de sangue. Então, aquele rompimento do ímã se une e ali existe uma aliança. E eu preciso olhar e eu preciso renunciar. Sabe, será que tem algo que te perturba na tua família, que você precisa, hoje, decidir renunciar? Não é muito incomum, eu vejo casais que estão desistindo do casamento, falam assim, meu avô se divorciou, meu pai se divorciou, não vai ter jeito, vou ter que me divorciar também. E eles têm isso como uma verdade, embora seja uma mentira, e isso impulsiona a tomar uma decisão que mantém escravo. Queridos, nós vamos falar hoje sobre renúncia, e nós vamos ver como que nós podemos nos libertar dessas marcas do passado através da renúncia. Renunciando, verbalizando, colocando diante de Deus, falando assim, eu não quero mais isso para a minha vida. Um dia eu precisei renunciar à pornografia na minha vida, um dia eu precisei renunciar à mentira na minha vida, um dia eu precisei renunciar tantas coisas que me atrapalhavam, e que sem perceber, eu fui envolvido na minha caminhada, porque nós somos frutos de uma história até chegar aqui. E essa história pode sim ter deixado muitas marcas. Abra lá suas Bíblias, lá em 2 Reis. No 2 Reis, o capítulo 18, nós vamos estudar um rei, e que ele decidiu quebrar um ciclo que vinha sendo passado de geração em geração. E esse rei é o rei Ezequias. Nós vamos conversar um pouco sobre ele. Abra lá, 2 Reis, capítulo 18,
Nós vamos ler ali do 1 ao 8. Você achou? Diga amém aí. Amém? Benção máxima, vamos lá. Queridos, capítulo 18, diz ali: no terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abja, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas que queimavam incenso eram chamados Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos do Senhor, que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele. Era bem-sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou submeter a ele. Desde as torres das sentinelas até a cidade fortificada, ele derrotou os filisteus até Gaza e o seu território. Queridos, aqui ele vai contar a história. Quando nós vamos aqui no livro de Reis, o que acontece? Deus, dentro do processo, quando ele chama Abraão, a partir de Abraão, Deus estabelece ali a linhagem dos filhos de Deus. Abraão é chamado, ele é desafiado por Deus a abandonar sua parentela, a ir para a terra onde Deus estava mostrando. E quando Abraão vai, ele sai e ele vai em direção a uma terra que Deus tinha mostrado. Ele vai com o sobrinho, há uma separação dele com o sobrinho em determinado momento. Mas Abraão, ele tem o filho Isaque, que é o filho prometido. Isaque tem 2 filhos, mas um deles se torna o filho da promessa, que dá sequência ao povo de Deus, que é Jacó, que no momento se transforma em Israel. Ele muda de nome. E o povo de Israel, ele vai seguindo. E chega uma hora, o povo está escravizado no Egito, fica mais de 400 anos lá no Egito. Deus levanta Moisés para ir lá libertar o povo do Egito. E quando liberta, aquele povo começa a pedir um rei. E ele começa a pedir um rei. E chega um momento na história onde Deus estabelece alguns juízes. E chega um momento que ele começa, e ele começa a ungir reis de Israel. E daí tem toda uma história, de repente passa a ter um rei para Israel, outro rei para Judá, mas tudo isso vem de geração em geração, a partir de Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Davi vem o segundo rei de Israel, nasce ali uma geração de reis. Ezequias, ele foi o 13º rei de Judá, mas até chegar a ele, passaram pelo cargo vários reis. Sabe, esses reis a Bíblia descreve que eles faziam o que Deus reprovava. Então era geração em geração passando uma atitude de maldição, uma atitude de reprovação, uma atitude que é abominável aos olhos de Deus. E esse povo que era submisso a esses reis, que fizeram que o Deus desaprovava, eles tinham consequências, tiveram várias consequências, sabe, teve várias. Deus, ele veio e agiu com muita rigorosidade com muito desse povo que estavam ali. Tinha um rei injusto, um rei que não obedecia a Deus. Nós poderíamos estudar ali todos os antecessores de Ezequias, mas eu quero destacar o pai dele ali, que ele vai dizer ali que ele era filho de Acás, ali no versículo 1. Quem era Acás? Se você voltar um pouquinho lá no capítulo 16, ele vai dizer quem era Acás. No 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, Acás, filho de Jotão, ou seja, Acás, o pai de Ezequias, era o rei de Judá. Ele começou a reinar. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor Deus aprova.
andou nos caminhos do rei de Israel e chegou até a queimar o seu filho em sacrifício. Olha só o que esse rei fez, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifício e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. O que acontece? Ezequias, ele teve um péssimo exemplo em casa. O pai dele era injusto. O pai dele não obedecia a Deus. O pai dele chegou a queimar o próprio irmão de Ezequias. O pai dele fez tantas coisas abomináveis. Sabe? E ele certamente poderia reproduzir tudo isso. Mas nós vemos no texto que Ezequias tem uma atitude totalmente diferente. Quando você olha para os seus pais, de repente você vem à mente tanta coisa errada que teus pais fizeram, que você abomina. Mas de repente, quando você menos percebe, você está reproduzindo. Eu abominava que meu pai mentia, mas de repente eu me pego mentindo. Eu abominava que a minha mãe fazia isso, gritava, e de repente eu me pego gritando. O que você tem reproduzido de práticas que você abominava dos seus pais? Sabe, o pai de Ezequias, ele reproduzia costumes que já tinha exemplo de consequências. Quando o texto ele vai falar ali que ele imitava costumes detestáveis, que o Senhor já havia expulsado diante dos israelitas. Ele já tinha visto Deus pesando a mão sobre aquelas práticas e ele continuava nas mesmas práticas. De repente você tem visto Deus agindo assim, ou tendo os seus pais, os seus avós tendo consequências de pecados, e você está repetindo o mesmo pecado. Sabe aquele negócio? Meu avô adulterou, meu pai adulterou, eu também. Fazer o quê, né? Maldição de família mesmo. Sabe, e ainda justifica, dizendo, isso aqui é maldição. Queridos, quando você começa a racionalizar os seus maus hábitos, esses costumes destrutivos, você se afunda ainda mais. Quando nós vamos lá para o CR, a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer que você é impotente. E você vai ver que quando você reconhece as tuas fraquezas, e você reconhece que tem um Deus que é superior, que ajuda você a vencer as suas fraquezas, você inicia o processo de restauração. Mas enquanto eu não aceito isso, eu estou reproduzindo, eu não aceito que esse mau hábito, que essa prática, ele destrói. O que você tem reproduzido na sua caminhada? Uma cultura familiar que você tem que renunciar. A renúncia ela é fundamental para que ocorra a libertação. Nós caminhamos nessas 7 semanas um processo de mensagem, uma série de mensagens sobre libertação. E você foi desafiado a experimentar a libertação. Certo? E aqui nós temos algumas possibilidades que você vai ser hoje desafiado a conhecer. E de repente você vai dar um nome lá, eu quero iniciar esse processo. Porque você vai deixar de caminhar escravo. Você vai deixar de caminhar preso. Seja com 7 passos de libertação, seja com o CR, seja com o resgate. Se você é dependente químico, você vai ver como nós podemos se libertar dessa dependência e da codependência. Como nós podemos viver livres, viver libertos. Ou de repente você está aqui e você vai se preparar e vai fazer a inscrição hoje para ir para o Celebrando a Vida. Um retiro onde você faz uma revisão espiritual no final de semana. Tantas oportunidades que você tem para experimentar algo novo. Sabe, muitos se acostumam com essas práticas destrutivas. Sabe quando a pessoa está acostumada já? Aquela situação que você se acostuma com o jeito de ser e você não percebe. Eu compartilhei, eu acho, no Conexão, acho que foi no Conexão essa semana, uma historinha bem interessante que ilustra um pouquinho isso. Não, acho que não foi no Conexão, não lembro onde que foi. Mas vou citar bem hipoteticamente assim, para não expor ninguém. Mas existia uma faculdade que veio uma pessoa de fora estudar naquela faculdade. E na cultura dessa pessoa estrangeira,
não era muito comum a prática de você tomar um banhinho todo dia, passar um perfuminho, sabe? Conhece culturas assim? Sabe? Tem algumas regiões aqui no Brasil que você entra assim, né, chama dos farofeiros, né, aquela gritaria, tem um frango assado ali, abre no meio do avião, vamos comer um franguinho aqui, né? Porque é cultura. Para eles é normal, mas para quem não é acostumado, né? E essa pessoa veio de fora, nessa faculdade, e ela veio, e aqui em Curitiba, e chegou assim, e ela chegava num grupinho, o pessoal começava a se afastar. E ela chegava para se conversar com alguém, a pessoa começava a ir um pouquinho para trás. E daí, ela chegou numa amiga ali que era mais aberta e mais receptiva, falou assim, esse pessoal aqui é meio estranho. O pessoal não conversa, o pessoal não aceita, o pessoal não chega perto. Daí essa pessoa falou assim, posso te falar bem isso? Verdade mesmo? Sim. Sabe, você já pensou, de repente, passar um perfuminho, tomar um banho? Nossa, mas aquela pessoa ficou, mas queria esganar aquela amiga. E ela pegou e foi. Aí passou um dia, 2 dias, uns 3 dias depois, ela começou a aparecer mais perfumadinha. E ela começou a aparecer mais cheirosinha. E as pessoas começaram a se aproximar dela. E ela começou a se relacionar. E mudou completamente. Passou um mês e pouco, para ela vir para aquela amiga e pedir perdão. Porque na hora ela queria esganar a amiga, mas depois ela viu que ela tinha algo que ela não percebia, ela tinha se acostumado. Porque da onde ela veio, ela se acostumou. E para ela não sentia nenhum cheiro diferente. Muitas pessoas estão assim, sabe? E são muito rápidos para olhar o erro dos outros. Sabe aquele que pisou na caca do cachorro, aí chega no lugar, que cheiro, hein? Esse negócio aqui está todo impregnado, mas ele não percebe que é ele mesmo que trouxe o cheiro. E é mais ou menos assim. Tem pessoas que têm maus hábitos, que ele olha para as pessoas julgando, mas ele não percebe que ele precisa mudar. A palavra nos fala sobre isso. Por que você olha no cisco do olho do teu irmão, não olha a trave no seu olho? O que você precisa renunciar hoje? Que você precisa colocar nos pés da cruz? Sabe, no versículo 4 ele vai dizer ali que Ezequias, ele decidiu renunciar a uma prática, por exemplo, que já tinha uma tradição muito grande, que era da época de Moisés. Ele fala ali, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito. Imagine Moisés, num determinado momento da história, que a serpente ela vem e ela começa a matar o povo de Israel. Deus fala para Moisés, construa uma serpente lá, e cada um que for picado e olhar para a serpente será curado, será salvo, não morrerá. E Moisés vai lá e ele construi aquela serpente, porque Deus tinha pedido para aquele momento, naquela história, mas aquilo ali virou uma idolatria. O pessoal ia lá e idolatrava, e geração em geração mantinha aquela idolatria. E Ezequias ele vem e fala assim, eu vou quebrar isso. A partir da minha geração, isso não vai existir mais. O que você precisa renunciar hoje, para que a partir da sua geração, não haja mais essa marca para as próximas? A prática que desagrada a Deus daquela época de Moisés, ele quebra e ali renuncia e ocorre a restauração. Sabe, Ezequias decidiu mudar o rumo da história quando ele decide renunciar às influências e práticas dos seus antepassados. Mas você precisa hoje renunciar a algo. Não deixe passar a oportunidade. Eu quero caminhar ali pelo texto. E nós vemos ali que renunciar a marcas do passado requer ousadia, certo? Ezequias, ele foi ousado para renunciar a algo que acompanhava aquelas gerações por tempos e tempos. Será que você tem coragem de quebrar uma cultura familiar? Você é corajoso? Você é corajosa? Deuteronômio 31:6 vai dizer lá, sejam fortes e corajosos, não tenha medo nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca abandonará. Nós às vezes precisamos pagar o preço, um preço para renunciar a algo.
E sabe, e naquele momento que você vai fazer, dá um medo enorme. Eu lembro da minha conversão. Eu venho de uma tradição católica. Então, meus pais são católicos até hoje. Meus avós eram católicos, meus bisavós eram católicos. E vinha uma cultura passada de geração em geração. Eu fiz a primeira comunhão, eu fiz a crisma. Eu menti muito para o padre, é verdade, mas isso é outra história. Mas eu vivi uma religiosidade. Com 23 anos eu me converto. Aqui em Curitiba, meus pais lá em Cascavel. Eu falei, e agora? O que eu faço? Mas eu precisava renunciar àquela religiosidade que vinha de geração em geração. E que estava me aprisionando. E que não tinha vida, na minha vida não existia vida. Eu vivia uma religiosidade que me aprisionava. Aí eu fui para Cascavel. E eu cheguei lá e fui conversar com os meus pais. E a hora que eu falei que eu tinha me convertido, foi um desespero. Minha mãe começou a chorar. Ela falou assim, você vai virar as costas para Maria, porque Maria fez um milagre quando você era pequeno, ela salvou você. Aí eu falei assim, mãe, Maria é extraordinária. Eu quero honrar Maria, eu vou honrar Maria, o exemplo que ela deixou. Mas só que eu não estou vendo Maria como vocês estão vendo, como eu via antes. Que eu pedia para ela falar com Jesus, porque ela era mãe de Jesus, e mais perto ela foi mãe de Jesus enquanto homem, mas ela não é mãe de Deus. Mas houve uma resistência, houve um preço a ser pago. E cada vez que eu ia para Cascavel, E eu fiquei sabendo que fizeram algumas reuniões lá, acharam que eu estava ficando fanático. Quando eu falei que ia para o seminário, quando eu falei que ia virar pastor, vai fechar o escritório, vamos internar. Mas é um negócio doido, é verdade. Eu fiquei sabendo, meu irmão mais velho se converteu, e ele falou das reuniões que eles faziam lá. Mas aos poucos, aí eu voltei lá, dali 2 meses, 1 mês, aí eu voltei lá, aí de repente, eu sou surpreendido, na hora do almoço, vamos rezar aqui, rezaram a oração. Ed, você quer fazer a tua oração? Eles me chamam de Ed, lá. Aí eu fiz a minha oração. Aí daí a outra vez que eu vim, deixa o Ed orar, que a oração dele é mais bonita. Sabe? E Deus começa a transformar. Daí chegou um momento que eles estavam aqui tentando vender uma casa. E Deus tem um senso de humor tremendo. Sabe, já estavam 6 meses aquela casa e não vende. E eles precisavam pagar umas contas. Daí um dia minha mãe me liga. Ed, você poderia orar para vender a casa? Falei, claro mãe, deixa eu orar aqui. Orei por telefone com ela. Deus tem senso de humor. 2 dias depois a casa foi vendida. Sabe, o que acontece? Se eu não tivesse a ousadia, eu sabia que eu ia de alguma forma machucar o coração da minha mãe, porque eu estava quebrando uma cultura familiar. Mas eu precisei ser ousado para deixar Deus agir, transformar a minha vida. E hoje o meu irmão está entregue ao Senhor Jesus. As minhas sobrinhas estão lá em Cascavel, crescendo na EBD, crescendo na salinha. Ele manda os videozinhos, elas cantando no coral. É extraordinário. E eu creio que os meus pais, que os meus irmãos vão entregar a vida para o Senhor Jesus. Porque o meu Deus é um Deus fiel, é um Deus maravilhoso. E essa tradição de família foi quebrada em nome de Jesus. O que você precisa quebrar com ousadia? Você está com medo do quê? Seja corajoso, seja corajosa, seja forte. Deus é fiel, Ele vai honrar a tua ousadia, como Ele honrou de Ezequias aqui. Sabe, mas um segundo destaque que eu faço nessa história de Ezequias, que para renunciar requer confiança no Senhor. Veja ali versículo 5, Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele, entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois. Imagine, vários reis. Judá teve 19 reis. Ele foi considerado o que mais confiava no Senhor. Para você quebrar e renunciar, você tem que confiar. Você tem que confiar porque Deus vai agir. Você tem que confiar porque Deus vai operar um milagre. Algumas renúncias requerem essa confiança em Deus, porque Ele determina. Algumas não, todas as renúncias requerem essa confiança em Deus, porque Ele determina e você precisa obedecer.
Sabe, muitos bloqueios para largar práticas do passado, ele vem através da falta de confiança, através do medo. Quantas pessoas que começam uma caminhada com Cristo, aí vem as tribulações, não, eu vou parar, porque, não, sabe, aí tem uns que falam assim, não, agora vai vir tantos anos de tribulação, depois vai vir a bênção. Eu quero dizer, quando a gente confia no Senhor, isso não quer dizer que a gente não vai ter dificuldade não, gente. Isso quer dizer que as dificuldades vêm, mas nós vamos reagir com confiança, nós vamos reagir com altivez, nós vamos reagir com perseverança. Sabe, nós temos que entender que haverá sim uma resistência de Satanás. Satanás está querendo aprisionar, ele quer que você mantenha essa prisão do seu passado. Ele quer continuar se alimentando disso. Você precisa renunciar, você precisa colocar nos pés da cruz e falar assim, chega, eu renuncio. Sabe, mas quando você persevera confiando no Senhor, a vitória virá. Será que os teus olhos, eles estão focados no futuro ou estão focados na dificuldade aqui? Nós precisamos confiar. Lá no Salmo 112, 7, lá ele diz, lá não temerá más notícia, o seu coração está firme, confiante no Senhor. Essa confiança, ela precisa acontecer com ousadia. Muitas das renúncias, sabe, dói. Pode gerar lutas, é verdade, pode. Mas nós precisamos ter em mente que no final, nós vamos experimentar uma nova vida. Quem aqui já foi lá para o Paraguai fazer compra lá? Moambá lá, olha aí, tanta gente. Acho que eu já até falei isso aqui, né? E eu estava lembrando disso aqui, que às vezes é difícil largar. E eu estava lembrando, na minha época eu morava lá em Cascavel, mas já faz tempo já. Naquela época não era tão fácil. Hoje você entra lá, tem estacionamento lá dentro, naqueles shoppings e tal. Mas naquela época a gente deixava o carro ali em Foz e atravessava a pé aquela ponte. Aí ia lá comprar um monte de tranqueira. Sabe, tudo aqueles negócios. Você tinha lá um limite lá, né? Meu primeiro celular eu comprei no Paraguai. Era um V60 Motorola, tijolão. Ah, os mais antigos aí se lembram, né? Mas sabe, e aí às vezes a gente vinha carregado, cheio de tranqueira. Se pegasse aquilo tudo lá, e aí estava no meio daquela ponte, 40 graus, imagine em janeiro, aquela muvuca. Aí você olha aquele rio lá embaixo e fala assim, se eu jogar essa sacola lá embaixo, não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Porque todas essas tranqueiras que eu estou levando aqui, não vai mudar a minha vida. Ah, mas eu não vou não, depois que eu sofri tudo isso. Ah, não, agora eu vou levar até Foz, vou colocar no carro. Sabe, e muitas pessoas caminham assim. Eu tenho coisas na minha vida que eu não quero largar. Porque se eu largar, vai dar muito problema. Puxa, mas vai que eu preciso. Vai que eu preciso desse radinho aqui lá. Vai que eu preciso desse relógio. Olha, relógio que troca pulseira na época. Quem teve esse reloginho que trocava pulseira colorida? Olha aí, ó. Estão tudo mostrando a idade, né? Tudo mais de 40 aí, ó. Só alegria. Sabe, mas tinha algumas coisas que eram até legais, mas que não fazia diferença nenhuma. Sabe o que acontece? Satanás ele vai tentar te aprisionar nessas marcas que até parece legal, mas só que não faz diferença na sua vida. Tem algo que é essência. A presença de Deus é essência. Caminhar com o Senhor é essência. Viver uma vida íntegra e obediência é essência. Larga aquilo, renuncia com ousadia, confiando no Senhor, aquilo que você precisa deixar para trás. Viva uma nova vida, abra um novo ciclo, abra um novo momento, um recomeço na sua história. É extraordinário. Certo? E aqui Ezequias, ele abriu um recomeço na história daquele povo, quando ele derruba aqueles postes sagrados, aquela idolatria, quando ele derruba aquela serpente. Aquele povo é abençoado, porque teve um rei ousado e um rei que confiava no Senhor, que foi ousado para derrubar e acabar com aquela cultura satânica que estava gerando ali, de idolatria e que desagradava a Deus. Eu preciso confiar no processo que Deus está trabalhando na minha vida, e por isso que eu sou corajoso sim, eu confio no Senhor, eu vou lá atrás e restauro. Mas para fechar, queridos, nós vamos ver também que essa ousadia, essa obediência de Ezequias,
Essa renúncia de Ezequias, o que liberou para ele? Liberou o quê? Veja ali no versículo 7. E o Senhor estava com ele, era bem sucedido em tudo o que fazia. No versículo 6 ele vai dizer assim, ó, ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu aos seus mandamentos. Então, quando nós obedecemos e nós renunciamos, nós abrimos a janela de oportunidade do sucesso, da vitória. Ezequias era bem sucedido em tudo que fazia. Aonde ele colocava a mão, prosperava. Isso não quer dizer que ele não teve provações, que não teve dificuldades. Mas ser bem sucedido não é isso. Eu não vou ter provações. Ser bem sucedido, pode vir as provações, porque eu vou enfrentar, e eu vou vencer. Pode vir, porque eu vou tirar de letra. Pode vir, porque eu vou passar confiando no Senhor. E daí daqui a pouco vem aquela alegria. Quando as bênçãos de Deus vêm, você nem percebe, porque as lutas, elas têm tão pouco impacto na sua vida, que você vai ter a sensação que você só está tendo vitória. E porque com o Senhor nós temos vitória, mesmo no meio das lutas. Amém? E é isso, queridos, nós precisamos caminhar. Então assim, Josué 1,8 ele vai dizer lá, não deixe de falar da palavra desse livro, meditar nela dia e noite. Josué 1,8, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Porque só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Quando eu identifico as marcas do meu passado, que tem travado o meu crescimento, e eu renuncio intencionalmente a essas marcas, eu abro uma janela de oportunidade para a vitória, para ser bem sucedido, para ver a prosperidade de Deus sendo abundante na minha vida. Pode até vir a luta no meio do caminho, mas é no Senhor que eu consigo perseverar, pois a vitória, ela não vem prometida por alguém que não cumpre as suas promessas. O nosso Deus, Ele é fiel e poderoso, e quando Ele promete, Ele cumpre. O que você vai precisar renunciar hoje? Você tem caminhado como um derrotado, uma derrotada. Olhe para a sua vida e veja o que você precisa colocar diante do Senhor nessa noite. O que você vai precisar verbalizar dizendo: Deus, eu renuncio esse pacto com Satanás. Eu renuncio essa prática que me destrói, que já vem de pai para filho, de mãe para filha, de pai para filha. Eu renuncio, porque eu quero viver a plenitude da presença do Senhor. Eu quero viver a vitória que o Senhor tem preparado para mim. Eu quero viver as bênçãos que o Senhor tem preparado para mim. Deus é um Deus de promessas, e tem promessas lindas aqui nas Escrituras. O que nós precisamos é confiar e colocar diante do Pai. O que você vai precisar renunciar nessa noite? Você pode fechar seus olhos? Quero colocar esse tempo diante do Senhor. É um tempo onde você e Deus, quero que a igreja está de olhos fechados, a igreja vai estar orando, mas talvez você vai precisar renunciar a alguma coisa nessa noite que precisa ser colocada diante do Pai. E o primeiro desafio que eu quero colocar para você é você que de repente você nunca renunciou à sua vida. Sabe o que a palavra de Deus nos diz? Que o Senhor Jesus, Ele foi enviado pelo Pai. João 3,16, Ele vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Mas para ganhar a vida eterna nós precisamos renunciar à nossa vida. Nós precisamos se arrepender dos nossos pecados, falar assim: Deus, eu me arrependo dos meus pecados, eu entrego, eu reconheço que o Senhor é meu Salvador. Será que você está aqui nessa noite, você nunca fez uma oração de entrega? Eu quero desafiar você nessa noite a colocar a sua vida diante do Senhor, dizendo: Deus, eu quero renunciar, eu quero pedir perdão dos meus pecados, eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Toma a minha vida em tuas mãos, ó Deus. Faça essa oração, você e Deus. Faça essa oração, você e o Senhor. Eu quero desafiar você a colocar a sua vida agora diante do Pai. Faça essa oração: Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero reconhecer que o Senhor é meu Salvador e o meu Senhor. Eu entrego a minha vida em suas mãos.
Você fez a sua oração? Levante uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja, glória a Deus, louvado seja, glória a Deus. Aqui à esquerda, glória a Deus. Louvado seja o Senhor lá atrás, glória a Deus. Louvado seja aqui, glória a Deus. Louvado seja o Senhor, especial. Queridos, é especial demais. A entrega, essa é uma entrega extraordinária, uma entrega tremenda, uma entrega onde vai mudar a sua história. Mas de repente você está aqui e olhando essas práticas do passado, você vai precisar renunciar a algo. De repente você teve um envolvimento com o ocultismo e você fez um pacto com Satanás. Você vai precisar renunciar nessa noite, certo? De repente é um mau hábito, é algo que você tem feito, é com a bebida, é com um vício, que você vai precisar renunciar. De repente é com uma prática da mentira, é a prática da pornografia, é a prática da maledicência, é da prática da fofoca. O que você está renunciando nessa noite? Coloca diante de Deus, coloque diante do Pai. Você vai renunciar a vícios. Hebreus 12 vai dizer o seguinte: livremos-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Você que está renunciando a algo, de repente envolvimento com o ocultismo, de repente uma prática, toda a igreja está orando. Levante uma das suas mãos, eu quero orar pela sua vida também. Você está renunciando a algo nessa noite? Levanta a sua mão, louvado seja. Levanta a sua mão, o que você está renunciando? Algo do seu passado, práticas do seu passado. Louvado seja o Senhor. Pode ficar de pé, vamos ficar de pé enquanto nós cantamos esse cântico. Você que levantou a sua mão, vem aqui à frente, traga aqui diante do Senhor. Você que entregou a sua vida para o Senhor Jesus, vem aqui à frente, vem aqui, vamos orar. Nós queremos ter um momento de intercessão. Saia do seu lugar. Hoje é noite de libertação, queridos, noite de restauração. Saia do seu lugar, vem aqui à frente, coloque nos pés da cruz. Noite de restauração. A cruz foi um momento de dor. Na cruz, vergonha passou, meu Jesus. Foi por amor que por mim se entregou. Foi tanto amor que por mim se derramou. Deus Pai olhou para mim e não viu meus pecados, pois o sangue do Filho os cobriu. Foi por amor que por mim se entregou Jesus. Foi tanto amor que por mim se derramou. Somos livres em Jesus. Livre, eu sou livre, nova vida recebi. Eu sou livre, pois seu amor, Jesus, me alcançou. Livre sou, livre, eu sou livre, nova vida recebi. Livre, eu sou livre, pois seu amor, Jesus, me alcançou. Vocês que estão aqui à frente, vocês são livres. Livre. Declare, eu sou livre. Declare, eu sou livre. Declare, eu renuncio. Eu sou livre. Eu renuncio tudo aquilo que me atrapalha. Eu renuncio tudo aquilo que me escravizou. Eu renuncio. Eu sou livre. Eu vou sair daqui livre. Eu vou sair daqui liberto. Eu vou sair daqui totalmente restaurado, porque Deus está recebendo agora essa renúncia.
Deus está renascendo uma nova oportunidade na sua vida, na sua história. Sai daqui livre, livre, completamente livre. Tem mais alguém aqui? Sai do seu lugar, sai do seu lugar. Vem aqui à frente, nós vamos cantar mais uma vez. Não deixe passar a oportunidade. Se entregue diante do Pai. Nós vamos sair daqui livres, livres. Livre, eu sou livre, pois seu amor, Jesus, me alcançou. A cruz foi um momento de dor. Na cruz, vergonha passou, meu Jesus. Foi por amor que por mim se entregou. Foi tanto amor que por mim se derramou. Deus Pai olhou pra mim e não vi meus pecados, pois o sangue do Filho os cobriu. Foi por amor que por mim se entregou. Foi tanto amor que por mim se derrama. Declare que você é livre. Declare. Livre, eu sou livre, pois nova vida recebi. Livre, eu sou livre, pois seu amor, Jesus, me alcançou. Livre, eu sou livre. Deus amado, muito obrigado, porque nós somos livres. Nós temos a liberdade em Cristo Jesus. Nós louvamos ao Senhor, ó Deus, por esses irmãos e irmãs que estão aqui à frente. Louvado seja o nome do Senhor, por essas renúncias que foram feitas, por essa entrega. Esses irmãos que aceitaram o Senhor Jesus nessa noite. Louvado seja, confirma no seu coração, no coração de cada um, esse desafio de crescer, de conhecer mais o Senhor, de deixar a vida ser transformada pelo seu amor. Louvado seja Deus, porque aqui pessoas chegaram escravas de práticas do passado, de maus hábitos, estão saindo livres, restaurados para a honra e glória do Senhor. Abençoa nesse processo, um processo de consolidação, um processo de manutenção dessa decisão nessa noite. Abençoa, Deus, de uma forma muito especial. Recebe esses irmãos, recebe seus filhos amados, esse filhinho, essa filhinha amada, nós entregamos no seu altar e nós pedimos a sua bênção sobre a vida deles, em nome de Jesus, amém, amém.